Esta Santa Eucaristia será aplicada pelos nossos irmãos que adormeceram na fé: Maria das Mercês Pereira, Mariana Toledo, Manuel Martins Toledo, Zilda Freitas, Marcelino de Sousa, Pedro Diniz Cordeiro, pai, avós e tios, por todos os franciscanos que partiram para o Pai, também pelas intenções de Manuel Gonçalves Toledo, pela saúde de José Fernandes Rocha, barbarense a residir em Tolar, e por todos os franciscanos da Ordem Franciscana Secular aqui da Serreta. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A graça de Nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre convosco. Para mais dignamente celebrarmos a Eucaristia, vamos reconhecer que somos pecadores. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que eu pequei muitas vezes por pensamentos, palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa. E peço à Virgem Maria, aos anjos e santos e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus Nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Amém. Oremos. Senhor nosso Deus, autor de todas as misericórdias e de toda a bondade, que nos fizestes encontrar no jejum, na oração e no amor fraterno os remédios do pecado, olhai benigno para a confissão da nossa humildade, de modo que, abatidos pela consciência da culpa, sejamos confortados pela vossa misericórdia. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus e convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Terceiro domingo da Quaresma. Na primeira leitura, Moisés foge e vai refugiar-se no deserto do Sinai, onde é acolhido por uma tribo de beduínos. Aí acaba por constituir família e refazer a sua vida. Mas Deus tem outros projetos. Na segunda leitura, os cristãos de Corinto estavam muito marcados pela cultura pagã em que tinham sido educados. Paulo exorta-os a estarem atentos para que, de maneira nenhuma, voltem a cair na idolatria e nos costumes pagãos. E neste contexto recorda-lhes, a eles e a nós, o que aconteceu com o povo de Israel no deserto. No Evangelho, o facto de alguém sofrer uma desgraça era visto como um sinal de que se tratava de um pecador castigado por Deus. Jesus recusa esta maneira de pensar, pois o mal não é um castigo de Deus, mas uma consequência do mau uso da liberdade humana. E apresenta o verdadeiro pecado e a causa de todos os males. Escutemos.
A primeira leitura será lida pela Manuela Cota, a segunda leitura pela Maria Rosa, o Salmo pela Lara Pessoa e a oração dos fiéis pela Daniela Cota. Leitura do livro do Êxodo. Naqueles dias, Moisés apacentava o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Madiã. Ao levar o rebanho para além do deserto, chegou ao monte de Deus, o Horeb. Apareceu-lhe então o anjo do Senhor, numa chama ardente, do meio de uma sarça. Moisés olhou para a sarça que estava a arder e viu que a sarça não se consumia. Então disse Moisés: vou aproximar-me para ver tão assombroso espetáculo. Por que motivo não se consome a sarça? O Senhor viu que ele se aproximava para ver. Então Deus chamou do meio da sarça: Moisés, Moisés. Ele respondeu: estou aqui. Continuou o Senhor: não te aproximes daqui. Tira as sandálias dos pés, porque o lugar que pisas é terra sagrada. E acrescentou: eu sou o Deus de teu pai, Deus de Abraão, Deus de Isaque e Deus de Jacó. Então Moisés cobriu o rosto com receio de olhar para Deus. Disse-lhe o Senhor: eu vi a situação miserável do meu povo no Egito. Escutei o seu clamor provocado pelos opressores. Conheço, pois, as suas angústias. Desci para o libertar das mãos dos egípcios e o levar deste país para uma terra boa e espaçosa, onde corre leite e mel. Moisés disse a Deus: vou procurar os filhos de Israel e dizer-lhes: o Deus dos vossos pais enviou-me a vós. Mas se me perguntarem qual é o seu nome, que hei de responder-lhes? Disse Deus a Moisés: eu sou aquele que sou. E prosseguiu: assim falarás aos filhos de Israel. O que se chama Eu Sou enviou-me a vós. Disse Deus ainda a Moisés: assim falarás aos filhos de Israel. O Senhor Deus, Deus de vossos pais, Deus de Abraão, Deus de Isaque e Deus de Jacó, enviou-me a vós. Este é o meu nome para sempre. Assim me invocareis de geração em geração. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O Senhor é que
Leitura da primeira epístola do apóstolo São Paulo aos Coríntios. Irmãos, não quero que ignoreis que os nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem, passaram todos através do mar, e na nuvem e no mar receberam todos o batismo de Moisés. Todos comeram o mesmo alimento espiritual, e todos beberam a mesma bebida espiritual. Bebiam de um rochedo espiritual que os acompanhava. Esse rochedo era Cristo. Mas a maioria deles não agradou a Deus, pois caíram mortos no deserto. Esses factos aconteceram para nos servir de exemplo, a fim de não cobiçarmos o mal, como eles cobiçaram. Não murmureis, como alguns deles murmuraram, tendo parecido às mãos do anjo exterminador. Tudo isto lhe sucedia para servir de exemplo e foi escrito para nos advertir, a nós, que chegamos ao fim dos tempos. Portanto, quem julga estar de pé, tome cuidado para não cair. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O Senhor esteja convosco. Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Naquele tempo, vieram contar a Jesus que Pilatos mandara derramar o sangue de certos galileus, juntamente com o das vítimas que imolavam. Jesus respondeu-lhes: julgais que por terem sofrido tal castigo, esses galileus eram mais pecadores do que todos os outros galileus? Eu digo-vos que não. E se não vos arrependerdes, morrereis todos do mesmo modo. E aqueles 18 homens que a torre de Siloé ao cair atingiu e matou, julgais que eram mais culpados do que todos os outros habitantes de Jerusalém? Eu digo-vos que não. E se não vos arrependerdes, morrereis todos de modo semelhante. Jesus disse então a seguinte parábola: certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha. Foi procurar os frutos que nela houvesse, mas não os encontrou. Disse então ao vinhateiro: há 3 anos que venho procurar frutos nesta figueira e não os encontro. Deves cortá-la, porque há de estar ela a ocupar inutilmente a terra. Mas o vinhateiro respondeu-lhe: Senhor, deixa ficar ainda este ano, que eu entretanto vou cavar-lhe em volta e deitar-lhe adubo. Talvez venha a dar frutos. Se não der, manda lá as cortar no próximo ano. Palavra da salvação.
Bem, irmãos e amigos, o Senhor reúne-nos na sua casa para celebrarmos a Eucaristia, escutar da sua palavra, comungar do pão da vida neste dia em que queremos fazer a procissão do Senhor dos Passos, e traz-nos neste terceiro domingo da Quaresma, logo na primeira leitura do livro do Êxodo, este homem Moisés chamado para chegar ao Egito e dizer ao povo que era escravo: o Senhor vai-vos libertar. Mas Moisés percebe logo que quando chegar lá e disser que é para libertar, ninguém vai acreditar em mim. Já são escravos há tanto tempo, já esperam a libertação há tanto tempo que não vão acreditar assim do nada. Mas Moisés é verdadeiramente o homem escolhido para, junto do povo, prepará-los para encaminhá-los até à terra prometida, sem que anos passem pelo deserto de 40 anos. Deve ser muito jeitoso, nem 3 dias, quanto mais 40 anos, para passar no deserto. O deserto, que é um lugar, como vocês sabem, não há nada, o que para nós cheirenses é sempre um problema muito grande, porque a gente consola-se com uma boa festa, com gente ao pé da gente, a gente dá uma boa conversa e uma gargalhada, e portanto não é propriamente um lugar muito bom para os cheirenses esse deserto. Então o que é que o Senhor, a partir desta leitura, traz-nos a cada um de nós? A verdade é que, mesmo sem irmos para deserto nenhum, onde não há nada, cada um de nós vive desertos interiores. Quantas vezes damos por nós a viver desertos interiores? E também todos nós, como este povo, em alguns momentos da nossa vida, somos escravizados, não necessariamente por ninguém, não somos escravos de ninguém, mas vivemos escravizados por dentro. Se nós olharmos à sociedade do século XXI, uma das coisas que nós vemos que nos tornam escravos são as novas tecnologias. Vocês vão reparar nisso: telemóvel, tablet, computador, televisão. Quantas horas a gente não passa a passar um dedo num telemóvel? Está a ficar difícil. Isto para dar 2 beijos ao avô ou à avó não se quer. Deve ser por causa de contacto, mas o telemóvel, dedos para cima e para baixo, que lhe é toda a força. A forma como, quando damos por nós e reparamos que vivemos estas dimensões de escravidão, estamos apegados demasiado a isso. Eu próprio dou por mim às vezes a dizer onde é que está o telemóvel, e às vezes estou com um lacinho e dou à procura dele. Portanto, o vício que nós já temos, a forma como nós vivemos e aquilo que levamos atrás de nós é de tal forma, o que precisamos levar para a nossa vida atrás de nós, de tal forma que muitas vezes não percebemos o quanto somos escravos destas coisas, destas tecnologias. Daquilo que se gosta de sentar à noite a ver novela. Se não sentar a ver novela é um problema desgraçado, perde-se um episódio, quer dizer, hoje em dia volta para trás. Já dá para ver o que deu no dia antes, há uns anos atrás não voltava para trás. Está perdido, acabou. Uma desgraça medonha, ficávamos ali com os olhos fixados e a tentar organizar a vida de maneira que não falhasse a hora de ver a novela, não fosse naquele dia o vilão fazer alguma e a gente queria ver o que é que ia acontecer. A tecnologia é uma das possibilidades de escravidão, mas há outras. Muitas vezes somos escravos da afetividade, dos afetos, da vivência de uns com os outros. E quantas vezes damos por nós extremamente entristecidos, porque o meu filho não me fala, chateei-me com a minha rapariga, é mesmo dentro de casa às vezes, o marido e a mulher, e vivemos muitas vezes numa dinâmica de afetividade que nos permite compreender que estamos escravos uns dos outros. Outra coisa que nos escraviza nos tempos de hoje, não é de agora, sempre foi assim, é a nossa relação com os bens materiais. Quantas vezes tantas coisas ficam a perder por causa de meio alqueire de terra? Quantas pessoas não falam durante anos por causa de meio alqueire de terra? Somos capazes hoje de olhar a nossa vida a partir desta primeira leitura e reconhecer que nós próprios hoje também somos escravos de alguma coisa. Ainda disse de alguém. Mas de alguma coisa que me agarra, que me prende e que se calhar não me deixa ser verdadeiramente livre, e não é libertino. Livre, respeitando a dignidade a minha e a daqueles que estão à minha volta. É porque, reconhecendo estas escravidões, também vamos compreender os nossos desertos. Vamos perceber porque é que muitas vezes, se calhar, não nos sentimos realizados, porque é que não estamos felizes, porque é que alguma coisa nos incomoda mais do que aquilo que devia incomodar. Dou muitas vezes por mim a pensar, e vou falando com pessoas mais velhas do que eu, que casaram noutra altura, que não havia telemóvel nem computador, nem sequer havia o fogão, nem o frigorífico, quanto mais o telemóvel ou o computador. Esta gente tinha uns fornos a lenha, mas a comida era muito saborosa. E lavavam numa pia, que também é uma coisa extraordinária. E vamos compreendendo que
que estas pessoas destes tempos tinham uma ligação muito forte uns com os outros. Também é verdade que, se calhar, assumiam as coisas com outra intensidade e tentar perceber, nesta dinâmica do século XXI, o que é que nos está a fugir entre os dedos. A primeira coisa que a gente sente que foge, provavelmente, é o tempo. Hoje, os dois em casa têm que ir trabalhar para pagar uma casa, meter os rapazes a estudar. E depois, a gente, quando chega a casa, está tudo por fazer. Porque a casa não faz sozinha, que é também uma chatice para a gente. Com tanta coisa inteligente que já há. Se a casa se arrematasse sozinha, a gente, quando chegasse, só se sentasse no sofá, era um luxo. Mas não dá. É preciso fazer a comida, é preciso lavar a roupa, se ficou a lavar é preciso estendê-la, se ficou estendida é preciso recolhê-la, é preciso passar, é preciso dobrar, é preciso arrumar. Nós, quando somos pequeninos, a gente chega à gaveta, a gente pensa que aquilo chegou tudo ali por si. Mas alguém teve que fazer aquele trabalho todo. É preciso os dois rapazes a fazer trabalhos de casa, mandá-los tomar duche, escovar dentes e ir para a cama, que eles andam agarrados às tecnologias para deitá-los a uma inquietação. Isso para dizer que o nosso dia-a-dia é o suficiente para, na vivência da nossa rotina, nos desviar daquilo que possa ser essencial e andarmos como numa corrida de ratos, para trás e para a frente, sem sair do mesmo lugar. Então importa a nossa relação com o Senhor e a vivência da espiritualidade para que o nosso lugar seja comum, mas não seja sempre o mesmo. Isto é, para que a minha evolução pessoal e espiritual me leve a algum sítio. E não estou a falar fisicamente, a um espaço, mas a um encontro comigo interiormente. A Quaresma é um convite a isso mesmo, a virarmos para dentro, a olharmos para nós. Quando o Senhor diz, no início da Quaresma, quando somos convidados pela Igreja à oração, é para nos encontrarmos com o Senhor. Ao jejum, para compreender que nem todas as necessidades básicas são as coisas mais importantes da nossa vida. Há gente que vive com muito menos comida do que a gente, e estão vivos. E à esmola, para nunca perdermos a capacidade de sermos caridosos uns para com os outros, porque o Senhor confia-nos alguma coisa. Em São Sebastião Fonte Bastardo, tão fácil me ouvir dizer isso. A gente tem mania que as coisas são nossas. Não são. Lamento informar vocês. Uma chatice também grande, mas não são. A minha casa, tu vais morrer e ela vai ficar. Não dá para levar numa algebeira. Também não te servia de nada no céu. O meu carro emprestado também não o vais levar. Está a ficar para aí. O meu dinheiro que trabalhei tanto que isso veio para ter. É emprestado. Tu vais morrer e ele vai ficar aí. Podem-te pôr um cheque na algebeira que não o trocas lá em cima nem queiras. O Senhor confia-nos as coisas. É muito diferente. Ele confiou-me esta família para eu organizá-la, governá-la, ensinar estes rapazes, fazê-los crescer, tornar homens e mulheres. Confiou-me esta casa para tratar disso e ter as orelhas abrigadas no inverno que faz muito frio e poder também ter um sítio descansado no verão para dormir. Confia-nos as coisas, mas verdadeiramente não é nosso. Tudo muito passageiro. E deixo-vos este convite também a partir desta leitura, que não nos apeguemos demasiado às coisas. Ainda há pouco tempo eu provocava uma pessoa, dizendo a ela, estava a falar com uma senhora que tem vários filhos, ela dizia, seu padre, não sei então, quando eu morrer, como é que vai ser? Os rapazes vão se pegar todos por causa desta casa. E eu dizia a ela, a senhora, se puder, 100 anos depois de morrer, olhar cá para baixo e ver esta casa, a senhora morreu outra vez. É provável que já não seja ninguém da sua família que a tenha. As portas estão abertas, já estão viradas, fecharam janelas, as janelas já são portas, o chão já não é o mesmo, já levou uma volta e essa casa não teve caída. Porquê é que nós nos agarramos tanto às coisas? Já sei que vou morrer, já estou preocupado, os rapazes vão se pegar. Peguem-se para baixo. É lá saber. A casa foi feita para viver na casa. O que é que vai acontecer a seguir? O problema é deles. Os que trabalhem, que se desenrascam. Vivemos amarrados, presos. E por isso é que eu vos digo, precisamos olhar a nossa vida com algum cuidado, senão nós não compreendemos como é que somos escravos. Até somos escravos daquilo que vai ser o futuro, que a gente não vai estar cá, que a gente já vai estar mortos. Isso é uma coisa tremenda. Morre, vai ter com o nosso Senhor, deixa isto para trás. Que os rapazes vão se governar da maneira que quiserem. Precisamos de olhar a palavra do Senhor neste convite, a sermos um pouco mais desapegados destas coisas que nos escravizam, para sermos verdadeiramente livres. A gente faz um bocadinho isso com os rapazes, mas também não é o melhor exemplo. Conhecem os rapazes, depois eles conhecem alguém que começam a namorar, depois decidem que vão casar, morar juntos, vão para um lado qualquer, alguns até vão trabalhar para fora da ilha, que a gente depois para vê-los só por uma videochamada. E precisamos também de criar este desapego. E dizer a uma mãe para criar um desapego de um filho, é melhor não dizer nada que a página levar. Portanto, é logo. É normal, carregou no seu ventre, criou, amamentou, brigou vezes sem contas para fazer daquela alma um rapaz ou uma rapariga como deve de ser.
E agora vem alguém dizer que é para alegar. E então se o seu padre disser, estão emprestados estes filhos, que eles são é do Senhor. E a gente até sabe, mas quase que dói ouvir isso. A gente sabe. O Senhor, se os quiser levar, leva a qualquer tempo. Não é? Mas como dói ouvir isso? A escravidão do apego aos afetos. E nós pensamos que isto não é connosco. Isto é connosco, vocês. Isto é connosco. De qualquer maneira, o Senhor permita que eles vivam sempre com saúde e a gente vá primeiro que eles, diz o nosso povo, na sua eterna sabedoria, e que faça deles pequenos com muito juízo. Quanto ao Evangelho de hoje, se isso já estava duro até agora, não se ajudou aqui também muito. Parece mesmo assim um dia meio triste para a gente, mas vamos lá a isso. O que é que o nosso Senhor vai dizer? Então, Pilatos mandou castigar e matar uns galileus, derramar o sangue de galileus. E eles vão ter com Jesus a dizer, então Pilatos fez aquilo. E eles dizem, mas vocês julgam que estes galileus, por terem sofrido este castigo, terem sido mortos, que eram mais pecadores do que os outros galileus que não foram mortos? E diz, eu digo-vos que não. Ele não dá uma opinião, ele faz uma afirmação. Aqueles que morreram não eram mais pecadores do que os outros. E antes que alguém lhe pergunte, então porque é que morreu aqueles e não morreu os outros? Ele diz assim, e se não vos arrependerdes, morrereis do mesmo modo. A conversão é um caminho para todos. E ele vai repetir, através de uma outra história, da queda da torre de Siloé. Ele vai dizer, a torre caiu e matou 18 homens. Vocês pensam que aqueles eram mais pecadores do que os outros habitantes de Jerusalém? Também digo-vos que não eram. E se vocês não se arrependeram, pode acontecer uma coisa semelhante a vocês. Então parece assim uma coisa muito drástica, porque é a morte de pessoas que estamos a falar, mas a chave está no, e se vocês não se arrependeram, pode acontecer a mesma coisa com vocês. E eu, este fim de semana, perguntava aos meus pequenos da catequese o que era o arrependimento. Não vou perguntar a vocês, e tenho medo das respostas que vocês nem imaginam. O primeiro disse-me assim, se o senhor padre fizer uma coisa de mal, ele disse, só faltava começar o exemplo por mim. E logo a fazer uma coisa de mal, não podia ser uma coisa boa. Se o senhor padre fizer uma coisa de mal e depois ficar de castigo, enquanto está de castigo pensa naquela coisa e então arrepende-se. Eu disse, pronto, é mais ou menos isso, mas eu queria perceber o que era o arrepender-se. E eles acabaram por chegar lá. O ficar triste porque percebeu-se que fez-se uma coisa que não se devia, ou disse-se uma coisa que não se devia, o tentar corrigir aquilo que não foi tão bem feito, pedindo desculpa ou pedindo perdão, o arrependimento. E porquê é que o Senhor nos convida a este arrependimento desta maneira? Vocês pensam que aqueles é que estão maus, vocês também não estão nada bem. É como é quem diz, olha primeiro para ti e deixa os outros resolverem a sua vida. Estás preocupado que aquele morreu e se morreu era que tinha pecados e tu tens pecado nenhum. Que a gente agora vive numa época em que não há pecados, você está tudo santificado. É verdade, a gente faz umas confissões nas freguesias, não parece ninguém. É cai por mim e cai começa a pensar que está tudo santo já. Isso é uma limpeza, uma coisa medonha. Tudo santificado. Olhemos para nós, para o nosso interior e a dificuldade que nós temos em encontrarmos connosco próprios, mesmo nas nossas misérias. Claro que a gente gosta de estar com os outros e que os outros nos elogiam e digam as coisas que a gente tem de bom, mas só se a gente for muito tolos para saber que a gente não tem coisas más. Olha, quem é casado já viu isso de certeza, se não viu isso, viu no homem ou na mulher, que é sempre mais fácil ver nos outros. A gente casa, ali um romance muito bom no princípio, dali a bocadinho, dali uns tempos. Seu padre, há dias que eu estou capaz de arrancar um olho para o buraco do outro. Senhor padre, apetece-me abrir aquela janela grande da cozinha por cima do lava-louça e já tirá-lo por lá fora. Senhor padre, ainda devolve esta mulher à minha sogra porque ela já morreu, senão já tinha devolvido-se. A gente sabe. Todos nós temos as nossas misérias, todos nós temos as nossas dificuldades. Todos nós temos as nossas coisas menos boas. Porquê é que havemos de andar como que maquiados, quer dizer, a tentar disfarçar uma coisa em vez de vivermos numa verdade? E às vezes até pedir ajuda aos que estão à nossa volta. Eu ainda vou dizer diferente. Permitir que os que estão à nossa volta nos cuidem, sejam o nosso suporte. Não é nos suportem porque somos chatos. É ser o suporte como do passe-partout que vocês têm em vossa casa que tem um pezinho atrás, que serve de suporte. É isso mesmo. Eu sei que este homem anda assim meio inclinado, eu vou ser o suporte dele que é para ver se ele não cai. Eu sei que esta mulher também tem uma inclinação para isto, eu vou ser o suporte para ver se ela não cai para aqui. Sermos o suporte uns dos outros. Não deixar que o outro caia. Não deixar que o outro esteja indigno. Senão para que é que o Senhor nos dá uns aos outros?
para nos despreocuparmos. Pelo contrário, para nos preocuparmos, cuidarmos uns dos outros. Então, esta primeira parte do Evangelho chama a atenção a esta realidade. Não é? Precisas olhar para os pecados dos outros, olha para os teus, encontra os teus, encontra as tuas misérias, as tuas dificuldades e procura trabalhar esta dimensão em ti. Não tenhas medo, porque às vezes a gente olha bem para a gente e diz assim, ai, nosso Senhor, que vai aqui para dentro. Não tenhas medo. O medo impede-nos de querer fazer alguma coisa, de querer mudar alguma coisa. E a última parte do Evangelho, eu vou terminar, que vocês levam a seca medonha, e a última parte do Evangelho vai dizer assim, um senhor foi até a uma videira e há 3 anos que tinha uma figueira que não dava fruto. E o que é que ele diz lá ao vinheteiro? Corta isto e tira daqui. E a expressão é muito forte, porque há de estar ela a ocupar inutilmente a terra. Para que é que esta terra há de ser ocupada por uma árvore que não dá fruto? E eu agora, como é que gosto de provocar as pessoas, penso assim, agora vocês pensem que a gente é que era as árvores, as figueiras. E o Nosso Senhor está a dizer assim, eu plantei, eu reguei, eu pus adubo, eu arranjei catequistas cheias de paciência para sofrer esta canalha. Eu arranjei pai e mãe, e avô e avó, para ensinar o Pai Nosso, Ave Maria, hoje da guarda. E ainda deixei que acontecessem 2 ou 3 coisas, permiti que acontecessem 2 ou 3 coisas na vida para ver se 2 ou 3 cabeçadas atinhava e não atinha de maneira nenhuma para dar fruto, corta e mete fora. Próximo, está a ocupar a terra. E como é que nós nos encontramos diante desta palavra? É que às vezes o corte e deita fora é para a gente mesmo. A gente às vezes fica assim uns tempos muito desaparecidos. Agora vamos dizer, este padre tinha que dizer que a gente não vem à missa. A gente fica desaparecidos, parece que a gente está desligado do Nosso Senhor. Ou então faz como uma Santa Bárbara, a gente lembra-se dela quando faz travões, não é? Então o convite é outro. O convite é ter o Senhor presente no centro da nossa vida. Estou a lavar louça, mas estou preocupado que os rapazes foram para a escola e aquele rapaz não está nada bem, que ele vem para casa e não quer fazer trabalhos de casa e aquilo deve estar-se a passar alguma coisa. E aquela mulher foi trabalhar, mas ela já ontem estava-me a dar cospoés, isto passa-se alguma, não está bem, virou ali qualquer coisa. E este homem está-me a chegar à casa, ou seja, a nossa preocupação é uma oração ao Senhor, que é que anda na nossa cabeça, e portanto a forma como nós rezamos ao Senhor, está tudo à espera de parar para rezar um Pai Nosso, um Ave Marias, nunca mais para. Reza já com o teu pensamento ao Senhor, e vai-te aparecer-se um pensamento meio maluco, já não sei, eu peço perdão para este pensamento, vamos passar para o próximo, que este era terrível. No centro da nossa vida colocar o Senhor como videiras que querem dar frutos e não como videiras que são tratadas, cuidadas, nunca dão fruto nenhum. Quem é que educa rapazes para eles nunca atinarem a nada? Ninguém. Na minha casa era logo uma colher de pão com a vassoura, a primeira coisa que minha mãe apanhasse. Vais aprender, vou fazer-te um homem. Chega para aqui. Agora não se pode dizer isso, se calhar. Não se pode bater nos rapazes, para não haver nada, se que é, mete-se de castigo, virado para a parede. Esta correção que nos ajuda a compreender que é preciso olhar de outra forma, e um olhar de outra forma no sentido de que somos convidados a dar fruto, é essencial à vida da fé. Frutos no nosso casamento, como esposa, como marido, na nossa vivência conjugal, na relação com os nossos filhos connosco, na nossa relação de assistência por relação aos nossos pais, aos nossos sogros. Todos somos instrumentos da graça do Senhor. E Ele serve-se de todos nós para que a sua palavra possa ser viva e eficaz e dê fruto em cada um de nós e através de cada um de nós. Através de cada um de nós é essencial. Se vocês repararem, as árvores não comem os seus frutos. Elas dão frutos para alguém os apanhar, para alguém os colher, para alguém os comer. Outra tendência que temos em pleno século XXI é pensar que os frutos da nossa vida são para nós. Os frutos da nossa vida são, por norma, uma réplica da entrega de Jesus na cruz, que a gente vai viver isto na procissão daqui a pouco, para que alguém se sinta amado, respeitado, valorizado. E esta entrega não está longe de mim nem de ti. Todos os dias que a gente se levanta de manhã já é uma entrega, porque há dias que a gente não sabe com forças é que se levanta da cama. Todos os dias tentamos fazer o melhor junto dos filhos, do marido, da esposa. É uma entrega. Todos os dias que eu vou para o meu trabalho, o meu patrão está chato que eu já não o posso sofrer. É uma entrega. Todos os dias que a gente chega lá e temos um problema com um colega de trabalho que a gente já não sabe como é que há de resolver, é uma entrega. E para aqueles que são patrões, têm que se chatear com os empregados, também é uma entrega. É uma entrega. A forma como o vinheteiro responde ao Senhor é extraordinária. Senhor, não se corta ainda.
Eu vou voltar a cavar à volta e eu vou pôr mais adubo e vamos esperar um ano. Pode ser que daqui a um ano esta árvore dê fruto. Faz lembrar uma mãe à volta dos filhos, quando é preciso corrigir e corrigir e corrigir. João Pedro já te disse que a roupa não fica no chão. Roupa suja no balde da roupa. O dia a seguir tem que dizer a mesma coisa, que o João Pedro deixou tudo outra vez no chão. João Pedro já te avisei que a roupa é para dentro do balde da roupa. E dali a 2 dias está a dizer outra vez a mesma coisa. Vocês vejam lá se elas se calam. Não se calam, nem que seja até ele fazer aquilo que me deve ser feito. Vai-se repetir, nem que ele fique sem jogar computador, mas ele vai aprender a pôr a roupa no balde da roupa. Porquê é que se repete e porquê é que se repete e porquê é que se tenta? Pelo amor que se tem a esta videira, que neste caso seriam os filhos. E a gente cava à volta, e a gente aduba à volta, e a gente anda à volta para tirar um fruto dali, que neste caso seria a roupa ficar dentro do balde da roupa. A nossa vida está cheia desses exemplos e cheia destas realidades. E esta palavra não está longe de vós, nem de mim. Está tão próxima quanto possa parecer. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos, vamos professar a nossa fé. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio em um só Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos. Deus de Deus, luz da luz. Deus verdadeiro de Deus verdadeiro. Gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Por Ele todas as coisas foram feitas, e por nós homens, e para nossa salvação, desceu dos céus e encarnou pelo Espírito Santo no seio da Virgem Maria. Também por nós foi crucificado, sob Pôncio Pilatos, e foi sepultado. Ressuscitou ao 3º dia, conforme as Escrituras, e subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai. De novo há de vir em sua glória, para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor que dá a vida, e procede do Pai e do Filho, e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado. Ele falou pelos profetas. Creio na Igreja una, santa, católica e apostólica. Professo um só batismo para a remissão dos pecados. Espero a ressurreição dos mortos e a vida do mundo que há de vir. Irmãos e irmãs em Cristo, oremos ao Deus vivo que revelou a Moisés o seu nome santo e intercedamos pelas necessidades da Igreja e do mundo, dizendo confiadamente: Salvador do mundo, salvai-nos. Pela Igreja, atenta à voz do Senhor que lhe fala, como falou a Moisés, na sarça ardente, para que proclame com alegria a boa nova. Oremos, irmãos. Salvador do mundo, salvai-nos. Pelas vítimas de todas as violências de opressão, da fome e dos maus tratos, para que sejam ouvidos pelo Senhor, que faz justiça. Oremos, irmãos. Salvador do mundo, salvai-nos. Pelos cristãos que neste tempo da Quaresma se arrependem e convertem ao Senhor, para que aprendam a perdoar, a ser bons. Oremos, irmãos. Salvador do mundo, salvai-nos. Pelos doentes e por todos os que sofrem, e pelos que não têm ninguém e que os escute, para que vivam unidos à paixão do Senhor. Oremos, irmãos. Salvador do mundo, salvai-nos. Deus de bondade infinita, usai de paciência para conosco e fazei que a palavra que escutamos dê fruto abundante em nossas vidas. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. A coleta deste dia, todas as igrejas da nossa Diocese, é para a autossustentação da Caritas. Os peditórios que se fazem nas ruas nesses dias são para projetos que a Caritas tem, de acompanhar famílias pobres, etc, etc.
Orai-nos para que o meu e o vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Concedei, Senhor, por este sacrifício que, ao pedirmos o perdão dos nossos pecados, perdoemos também aos nossos irmãos. Por Cristo nosso Senhor. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação dar-vos graças sempre e em toda a parte. Vós nos ensinais pela abstinência quaresmal a manifestar-vos a nossa gratidão, a dominar os excessos da nossa inclinação para o mal e a dar alimento aos que têm fome, imitando a vossa divina bondade. Por isso, com todos os coros dos anjos, proclamamos a vossa glória, cantando numa só voz. Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Reunidos na vossa presença em comunhão com toda a Igreja, ao celebrarmos o primeiro dia da semana em que nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitou dos mortos, humildemente vos suplicamos. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente a sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comai, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice, de novo vos deu graças e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé.
Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação. E vos damos graças porque nos admitistes à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja, dispersa por toda a terra, e tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o nosso Papa Francisco, o nosso Bispo Armando e todos os ministros sagrados. Lembrai-vos dos vossos servos, Maria das Mercês Pereira, Mariana Toledo, Manuel Martins Toledo, Zilda Freitas, Marcelino de Sousa, Pedro Diniz Cordeiro, pai, avós e tios, e todos os irmãos da Ordem Franciscana Secular da Serreta, que já partiram para o Pai. A quem chamastes para vós, configurados com Cristo na morte, com Cristo tomem parte na ressurreição. Lembrai-vos também dos outros nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição e de todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo. Admiti-os na luz da vossa presença, tendo misericórdia do nosso Senhor, e dai-nos a graça de participar na vida eterna, com a Virgem Santa Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos, o Beato João Batista Machado, padroeiro da Diocese de Angra, mártir, e todos os santos, que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, pelos séculos dos séculos. Amém. Porque nos chamamos e somos verdadeiramente filhos de Deus, ousamos dizer com toda a confiança: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dai-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade. Vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Saudai-vos na paz de Cristo. Felizes os convidados para a ceia do Senhor, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.
Graças e louvores têm a todo momento. ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento, Graças e louvores têm a todo momento. ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento, Graças e louvores têm a todo momento. ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento, Bendito e louvado seja o Santíssimo Sacramento da Eucaristia. Virgem Puríssima Santa Maria, Bendito e louvado seja o Santíssimo Sacramento da Eucaristia. Virgem Puríssima Santa Maria, Bendito e louvado seja o Santíssimo Sacramento da Eucaristia. Virgem Puríssima Santa Maria, oremos. Recebemos, Senhor, o penhor da glória eterna e, vivendo ainda na terra, fomos saciados com o pão do céu. Nós vos pedimos humildemente a graça de manifestarmos na vida o que celebramos neste sacramento. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, convosco, na unidade do Espírito Santo. Quero agradecer a presença do Sr. Padre Luís Silva aqui entre nós. O Sr. Padre Luís Silva dispensa apresentações, todos já o conhecem, não é? Portanto, ele foi parque de Santo Antão e topo em São Jorge, já foi parque nas Lajes, agora é parque na Vila de São Sebastião e na Fonte do Bastardo. E agora a seguir na procissão vai fazer a pregação, também nos passos. Reparaste, portanto, é essa a vantagem de termos a missa à tarde, o tempo está a ajudar, e temos algum sacerdote, porque se for na missa do meio-dia, das 11, é difícil, porque também tem outra paróquia, hoje tive um batismo, portanto a gente também tem que dar resposta à outra comunidade, fazer as coisas de forma digna. E de maneira que é assim, a missa à tarde tem a possibilidade de ter o Padre Luís aqui, senão não tinha, porque ele estaria como outros sacerdotes nas horas nobres nas suas paróquias. Portanto, eu fiquei outro dia aqui assustado, também não tive ninguém para confessar, não é? Mas afinal de contas já vejo que não é só ele, pronto, isso é geral, não é? E pronto, já fiquei mais tranquilo. Não é? Mas está a ver, às vezes é bom vir um padre de fora, não é? De falar nas coisas, é um tom diferente, uma maneira de falar diferente, e nós já estamos assim mais, até às vezes podemos ficar assim meio escandalizados, não é? Mas não, isso é a graça de Deus, isso é a graça de Deus. A mexer, vamos acordar, vamos a despertar para a fé, não é? É isto, o Senhor Deus fala de muitas maneiras, cada colega tem o seu dom, tem o seu talento, tem a sua maneira de ser, que a gente tem que respeitar sempre, porque é o Senhor que fala, é sempre o mesmo Senhor, mas num tom diferente, numa cadência diferente, para nos arrebitar, para nos despertar.
para nos fazer acordar para a fé. Claro que há sempre falhas para o andor do Senhor dos Espaços, do Senhor das Dores, para o Pálio, há sempre um ou outro. Pedia agora no fim que, à medida que as pessoas forem chegando para o pé dos seus andores, das suas insígnias, se faltar alguém para o Pálio ou para o andor, se tiver aqui alguém com saúde e com disponibilidade, que nos ajude. Permitam-me só agradecer o convite para estar aqui convosco. É muita alegria que me desloco a esta terra santa da Senhora dos Milagres, nesta serreta. Ainda por cima, neste dia maravilhoso, o Senhor faz sempre tudo muito bem feito, para podermos celebrar com fé e alegria esta nossa manifestação, este nosso querer aproximar-nos de Deus. Eu também brinco muito por relação ao sacramento da confissão. Acho que está difícil para todos. Mas permitam só dizer-vos uma coisa. Eu digo isso muitas vezes nas minhas paróquias. Nós não somos uns badamecos quaisquer. Somos filhos adotivos do Altíssimo. E somos os primeiros a sermos convidados a tratar da nossa dignidade como pessoas. Então não deixeis passar este tempo quaresmal, este tempo pascal, sem se aproximar intimamente do Senhor. Cada um há de fazer o seu julgamento, à sua maneira e à sua forma, mas não vos deixeis de aproximar intimamente do Senhor. Vamos então receber a bênção para prepararmos para sair em procissão. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. E em paz o Senhor vos acompanhe.